Chame Roupa Nova. A Roupa Nova leva a roupa que você quiser, onde você estiver. Gildásio, apesar de não ser filho de Santo Antônio de Jesus, mas já me sinto como tal, pois aqui resido desde 14 de janeiro de 81, tenho família, 3 filhos nascidos aqui em Santo Antônio de Jesus, e fico muito curioso quando ouço as histórias de Santo Antônio de Jesus. E gostaria de aproveitar a presença dessas duas enciclopédias vivas, que conhecem a miúde a história de Santo Antônio de Jesus, porque eu já ouvi 2 versões sobre a história de Santo Antônio. Uma de Santo Antônio teria se originado na Praça Padre Mateus, e outra que essa origem se deu lá pelo São Benedito, onde existia e existe até hoje um cruzeiro, né? O Faustino até relatava aqui que recentemente estive fazendo a reportagem documentando quando trocaram o cruzeiro, que era de madeira, botaram um de concreto, né? Já que estava bastante danificado lá o de madeira, fizeram uma substituição. Foi ainda quando o pároco lá era o Padre Edésio, entendeu? Então, queria saber do Faustino, também do Picopel, como é que realmente se originou? Foi pela Praça Padre Mateus ou foi pelo São Benedito? A história conta que Santo Antônio foi politicamente governada por Nazaré. Nazaré porque tinha o rio que se liga ao mar, era porto de atracação de embarcações, de veleiros que vinham da Bahia, vinham de São Roque, onde hoje está essa mega empresa comandada pela Odebrecht e outras tantas, fazendo as plataformas de prospecção de petróleo e que estão sendo vendidas mundo afora, inclusive também para a Petrobras. Então, o caminho da Bahia, que se chamava Bahia, não se chamava Salvador, o caminho da capital para o interior era via marítima até Nazaré. E os padres começaram a fazer as suas caminhadas desbravando o que pudesse desbravar, tendo como ponto central Jaguaripe, que mandava até Jiquié. Jiquié era município subordinado a Jaguaripe, aquela que tem aquela ponte que liga o continente à ilha de Itaparica. E Nazaré, por sua vez, vindo no sentido de Santo Antônio. Então, o primeiro, quando chegaram a Santo Antônio de Jesus, as pessoas acreditam que pela necessidade de água, que nenhum ser humano consegue viver sem água, se aportaram ali no São Benedito, porque ficava próximo do Rio Sururu, que é o rio que divisa Santo Antônio de Jesus e Conceição do Almeida. Daí, para vir para o centro da cidade, ninguém conhece a história, evidentemente porque Santo Antônio de Jesus é um planalto, e se você notar, aqui nessa nossa região onde nós estamos, nós só vamos ter uma ladeirinha pequenininha lá perto do ginásio Francisco da Conceição Menezes. O resto tudo é plano, pequenas ladeiras que qualquer criança sobe de bicicleta sem precisar muito esforço. Então esse planalto deu origem a Santo Antônio de Jesus, com a migração daqueles trabalhadores que nós éramos plantadores de fumo por excelência. O Faustino falou em cana-de-açúcar, mas a economia que movimentava não só Santo Antônio de Jesus, o país, era o fumo. Lembrem-se todos que as armas da República têm um lado um ramo de café e o ramo de fumo. Eram as 2 lavouras que sustentavam o país. Era cana-de-açúcar lá para coisa, mas o café e o fumo eram os 2 sustentáculos da nação. E Santo Antônio de Jesus também tinha o sindicato da indústria fumageira, que pegava todos esses municípios de Amargosa para cá, Amargosa, São Miguel das Matas, São Felipe e Conceição do Almeida. Toda a região tinha a central sindical criada por Pirilo, primeiro sindicato dessa região, Antônio Pirilo, que tem ali em frente a AME. Continua ali o mesmo local. Continua. Num terreno de Celestino Pimenta doado para o sindicato, que meu avô era um apaixonado, era um operário pobre, semi-analfabeto, como bem disse Faustino, o vereador, vamos ver as cargas d'água que Celestino vai fazer, mas eu vou puxar um pouquinho só a brasa para a minha sardinha. Meu avô era apaixonado por ter um filho formado e lutou o que pôde para fazer isso. Meu avô foi o construtor do prédio Félix Gaspar. Meu avô foi o construtor de todas as paredes que existem até hoje da escola Colégio Santo Antônio. Tá bom? Meu avô construiu a igreja matriz, foi contra a destruição da igreja velha daquele local onde se fazia feira. Foi o Niemeyer de Santo Antônio. Analfabeto, mas tinha paixão. Não conseguiu formar um filho,
porque politicamente ele era ligado ao Dr. Gorgônio. Isso agora eu vou falar e Deus me perdoe. O que é que vai acontecer comigo? Eu topo qualquer parada. Meu avô trabalhou construindo o colégio Félix Gaspar, que foi um pacote que o governo, parece que de Regis Pacheco, deu a todos os municípios da Bahia. Todos os colégios são iguaizinhos aquele ali. Se o Faustino souber que foi antes de Regis. Foi antes, né? Foi antes de Regis. Pronto. Aí meu avô foi construir. E o interventor em Santo Antônio de Jesus era o Dr. Rosalvo. E aí meu avô, que era a São Luís da época, né? Não existia São Luís, existia meu avô que recebia cal, não tinha cimento, era cal, vindo de trem, aquela locomotiva, parava ali no depósito dele. E então ele foi construindo. Todos os pedreiros, carpinas, eram homens que ligados ao meu avô. Se meu avô dissesse, tem trabalho, tem, senão ele tem que ficar todo mundo basculhado. Aí meu avô foi tocando a obra, tocando. Eu falei, doutor Renato, doutor Rosalvo, estou precisando de dinheiro para pagar o pessoal. Vai tocando a obra, Celestino. E meu avô tinha uma certa posse. E lá vai meu avô, lavou. Quando meu avô terminou de construir o prédio, disse, doutor, o prédio está pronto, pode inaugurar, cadê meu dinheiro? Se você vota em quem mesmo, Celestino? Doutor, o senhor sabe que eu sou casado com a empregada de cozinha do doutor Gorgônio. Eu sou casado com a empregada de cozinha de doutor Gorgônio. Como é que eu não vou votar com o doutor Gorgônio? Quando você mudar de ideia, venha conversar comigo para a gente acertar essas contas. Meu pai era moleque, tipo o Picopel da época, que começou a chamar doutor Rosalvo de ladrão. Isso é direito hereditário. E aí começou a chamar doutor Rosalvo de ladrão, porque fez a construção e não pagou. E aí meu pai foi perseguido, teve que fugir para Lagoinhas, para não morrer, porque o Faustino sabe como é que se tratava. Pessoas que ofendiam a família Araújo, a família Fonseca, eram tratadas a bala mesmo, não tinha conversa não. Se montava numa égua e dizia, estou montado na mais de fulano e tal, não vou citar o nome para não agredir aqui. Pelo amor de Deus. Mas eu vivi. Não, mas olha, tá tá lá na história. Tá na história, Eu tá não na tenho história. culpa de alguém ter montado na mãe de não sei quem, mas ele saía com uma égua montada e entrava na farmácia, chicoteava todo mundo e tal. Era barra pesada a eleição em Santo Antônio de Jesus, a política em Santo Antônio de Jesus. Então, eu puxei um pouquinho o abraço do meu avô. São Benedito ou Que Praça Ana. Padre Mateus? É isso que eu quero. acho que São É isso Benedito. que o povo quer saber. Eu São acho que- Benedito ou Praça... Nasceu aonde? Eu acho que São A Benedito. pergunta de Inácio foi pertinente, causou esse rebuliço todo. Eu acho que São Benedito. Daí, se houve uma ramificação para o centro da cidade, que o Faustino bem sabe melhor do que eu, porque só tem 10 aninhos a mais do que eu, só isso, não tem lá essas coisas todas não. Olha, E tem Bin Laden que destruiu tudo que se construiu. se foi no São Benedito, nós vamos fazer a festa do Tamarineiro. Tá? Isso. A festa, o Tamarineiro tem mais de 100 anos, aquela árvore lá. Vamos fazer a lavagem do Tamarineiro e vamos escolher como o primeiro conde do Tamarineiro, que vai tomar conta do Tamarineiro, não deixar ninguém matar aquele símbolo importante para Santo Antônio. É história. Olha, o primeiro conde do Tamarineiro vai se chamar Faustino de Almeida Cunha. E o segundo, Nilton Pimenta. Você vai ser o prefeito, toma conta dali durante um ano. E precisa aí ver você esse já tá projeto. fazendo Vamos fazer. eleição. Precisa- Não, olha. Você tem que colocar os porque- nomes para o povo Não, eleger. pelo Você amor de tá Deus, o elegendo Faustino aí. Cunha é um símbolo do Tá São lançando, Benedito. rapaz. Olha, Tô lançando precisa agora. ter cuidado com esse então- projeto de reforma daquela praça, para que os arquitetos, junto com o pongador, que é quem arrumou a verba, que é amigo de Faustino, eu não sou, para não derrubar aquele arvoredo. Não, Porque eu vou me amarrar lá, hein? Se tentar, vai derrubar o Tamarineiro, vou ter que bater o machado em cima de mim, porque eu não vou permitir. Tamarineiro é secular, tem mais de 150 anos. Mais de 150 anos. Eu digo com propriedade que eu botei água logo na época que plantaram ele. Eu que botava água. Então, Ele molhava lá. Então eu peço aí, o prefeito Humberto Leite, né? Que sabe muito bem realizar a festa, então vamos fazer isso em Santo Antônio de Jesus. A lavagem do Tamarineiro, tem mais de 150 anos. E eu elejo aqui, eu não sei. Brincando, vamos aqui, brincar, estou elegendo aqui. Você tá lançando ele. O primeiro conde do Tamarineiro é quem vai tomar conta, não deixar, a reforma vai ser feita, Faustino, você como vice-prefeito, como primeiro conde do Tamarineiro, vai tomar conta daquele Tamarineiro, não deixar ninguém cortar aquele Tamarineiro, pelo amor